Olá, eu sou Samir Barel, técnico de natação maratona aquática, ultramaratonista aquático, e hoje eu estou aqui para falar sobre respiração para vocês. Aqui o nosso canal Fábrica de Nadadores, focado em maratona aquática e respiração, que parece um assunto tão simples, mas que muitas pessoas deixam de fazer exercícios que são essenciais para a evolução, tanto na técnica quanto fisiológica para a sua melhor natação. Você já ouviu falar de trabalhos de hipóxia ou do segundo fôlego? Então, não perca, nosso conteúdo está riquíssimo sobre respiração. Assista, curta, comente e conte com a gente. Ótimos treinos, conto com vocês. Quando a gente fala de respiração, não é simplesmente pegar o ar e soltar o ar, né? A gente tem um processo de adaptação da respiração que acontece lá no começo, quando a gente começa a nadar. Quem não faz, não passa por esse processo de adaptação, provavelmente vai sofrer um pouquinho durante o aprendizado quando está começando, né? Porque não fez a adaptação. Uma vez eu fiz uma live falando sobre a importância da adaptação. É fundamental, moçada, fundamental fazer adaptação para qualquer tipo de estímulo que a gente for trabalhar. E a respiração não é diferente, tá? Então, a primeira coisa da respiração é a gente aprender a fazer a troca, né? A gente aprender a fazer a inversão da via respiratória. Então, o que que é isso? No dia a dia, a gente está acostumado a pegar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Pega pelo nariz, solta pela boca. Isso é o tradicional que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Quando a gente vai para a água, isso muda. É uma coordenação diferente. A gente pega o ar pela boca, solta o ar pelo nariz. Então, esse processo de inversão respiratória é muito importante. É fundamental, não só muito importante, é fundamental. Porque é uma adaptação para o meio líquido que a gente está completamente desacostumado no dia a dia. Né? A gente está sempre pegando ar pelo nariz e soltando pela boca. E na piscina, né, no mar, é diferente quando a gente está na água. Pega a boca, solta o nariz. Solta o nariz por quê? Porque pode soltar pela boca? Pode soltar pela boca. A gente fala de soltar o ar pelo nariz porque, né, o buraco é menor, então a gente consegue ter mais controle aí da expiração. Se você tem um bom controle pela boca, pode soltar pela boca também, tá? Então, pega pela boca, solta nariz ou solta nariz e boca. Então, primeira coisa, inversão respiratória, tá? Segunda coisa, parte técnica. Já falei bastante sobre isso. A respiração lateral, ela sai no momento do rolamento de tronco. Então, na hora que a gente, né, então, tá aqui, né? Fiz a minha abraçada. Eu tenho que fazer o rolamento, vou cruzar aqui porque senão eu vou bater na câmera, tá? Mas a gente vai lá, ó, alonga o braço e faz o rolamento de tronco. Então, é nesse momento que a gente executa a respiração, tá? No trabalho de rolamento de tronco. Pelo contrário, nós vamos apoiar no braço, vai afundar a braçada, vamos perder técnica. Então, entrou o braço, fez o rolamento, aí a gente faz a respiração lateral. Respiração frontal, só o olho fora d'água. Na verdade, quando a gente vai fazer a navegação, a gente não pega o ar na frente, porque senão sobe muito, afunda muito o quadril e aí a gente perde rendimento, né? Aumenta a resistência e a gente perde rendimento. Então, na respiração frontal, na verdade, a gente dá uma olhadinha para frente, mas a gente respira na lateral. A gente chama de respiração frontal, mas na verdade eu gosto de chamar de navegação. Exatamente por isso, porque eu não faço a respiração na frente. Então lembra disso, tá? Na hora de fazer a navegação, evita fazer a respiração, porque senão vai ter que tirar nariz e boca e vocês vão ficar numa posição hidrodinâmica bem ruim. Vocês vão ter aí uma resistência bem maior, tá? Então, respiração técnica, respiração lateral, ela acontece no rolamento e a frontal, a gente só tira o olho e a respiração ela é feita na lateral. Tá joia? Então, a parte técnica também já foi. Falamos da inversão de vias respiratórias e falamos da parte técnica. Simples, fácil, direto, né? Aí nós temos dois tipos de respiração, unilateral e bilateral. Unilateral, quando a gente respira só para um lado. Bilateral, quando a gente respira para os dois lados. E aí é muito simples. Sempre que o número é par de braçada, o número de braçada é par, vai ser unilateral. Então, ó, respirei aqui, ó, uma, duas, respirei. Uma,
duas, respirei. Número par, estou respirando sempre pro mesmo lado. Número ímpar vai ser bilateral. Então, respirei aqui. 1, 2, 3, respirei. 1, 2, 3, respirei. Então, bilateral é sempre com número ímpar. Deixa eu tomar um suco aqui. Isso aqui é suco, hein, pessoal? Vai achar que é vinho, porque senão no fim da live eu tô chapado, né? Então, respiração bilateral, número ímpar de braçadas, tá bom? Muito fácil. E aí, eu dei uma pesquisada, porque me perguntaram, Samir, qual que é a vantagem do 5 por 1, do 7 por 1, né, do 9 por 1? O que que a gente trabalha quando a gente faz esse tipo de exercício? E aí eu pesquisei, né, pesquisei. O que que eu sabia sobre isso? Que é uma forma indireta da gente fazer um trabalho anaeróbico, porque a gente está trabalhando com menos oxigênio. Quando a gente trabalha com menos oxigênio, a gente tem um acúmulo maior de CO2, né, de dióxido de carbono, né? Então, a gente tem um aumento de dióxido de carbono, do CO2, e falta oxigênio, e quando falta oxigênio, a gente tem um acúmulo de lactato. A gente aumenta a acidose no nosso sangue, né? Aumenta o pH sanguíneo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sem oxigenação a musculatura ela fica mais cansada. Por que surgiu o 5 por 1, 7 por 1, 9 por 1? Porque achava-se que fazendo esse tipo de trabalho, os atletas estavam simulando altitude. Hoje em dia, os atletas vão fazer treino em altitude, né? Alguns atletas estão lá, inclusive, né? Se eu não me engano, a Gabi Roncato, a Ana Marcela ainda estão lá. Semana passada elas estavam, eu acredito que elas ainda estão lá. Eles estão fazendo treinamento de altitude. Para que é isso? Para aumentar a capacidade aeróbica do atleta, né? E aí tem todo um treinamento específico em volta disso, número de dias para ficar lá, número de dias quando volta para continuar com o rendimento, enfim. Mas quando inventaram o trabalho de hipóxia, a gente chama de trabalho de hipóxia, né? Alguns técnicos chamam de hypox, né? Hypox, por que hypox? Porque é uma alta hipóxia. Então, para que os atletas faziam isso aí? Para simular altitude. Só que foi comprovado que não funciona. Não funciona como um trabalho para simular altitude. O que acontece nesse tipo de trabalho de 5 por 1, 7 por 1, 9 por 1? O atleta ele começa a acumular mais lactato, ele começa a acumular mais ácido, né? O pH fica mais alto, ele começa a ficar mais cansado, mais lento, mais fadigado e começa a andar mais lento. Então, qual que é a vantagem disso no treino? Se for pensar na fisiologia, nenhuma. Não está fazendo um trabalho anaeróbico, não está fazendo um trabalho em intensidade, não está fazendo nenhum tipo de efeito fisiológico benéfico para o nado. Olha que interessante isso, né? Então, 5, 7, 9 por 1, ele não tem um efeito fisiológico benéfico. Mas qual que é o benefício desse exercício, né? É o que eles chamam de eu até anotei o nome aqui, ó, hipercapnia, chama hipercapnia. O que é hipercapnia? É o atleta, quando ele faz esse tipo de trabalho de 5, 7 por 1, esse trabalho de hipóxia, ele aumenta o nível de dióxido de carbono, né, do CO2, e esse aumento de CO2 é o que faz o atleta querer respirar, fazer uma inspiração mais profunda, né? Respirar mais. Isso é bom, por quê? Porque ele consegue captar uma quantidade maior de oxigênio. E ele captando essa quantidade maior de oxigênio, está aumentando a capacidade aeróbica dele. Então, qual que é a vantagem do trabalho de hipóxia? É esse estímulo de expiração para gerar uma maior oxigenação na circulação e na musculatura. Beleza? Então, é para isso que serve o trabalho de hipóxia. Para quem que é utilizado mais isso? Para os velocistas, né? Por quê? Porque assim eles vão acostumar a fazer mais braçadas com menos respirações, o que torna o nado mais rápido, porque a respiração ela quebra o ritmo do nado muitas vezes, né? Hoje em dia no 100 livre, por exemplo, vocês podem ver que os atletas eles bloqueiam logo depois da largada
eles bloqueiam logo depois da virada, que é para dar velocidade no nado. Mas durante o nado, é praticamente 2 por 1 que eles nadam. Por quê? Porque dessa maneira eles estão oxigenando bastante. Porque o sem livre é um trabalho aeróbico, ele não é um trabalho 100% anaeróbico. 40, 45, 47 segundos nadando é um trabalho aeróbico. Então eles precisam oxigenar. Um velocista de 50 metros, 20 segundos, 22, 24 segundos, dá para ficar sem respirar. E aí esse trabalho de hipóxia é muito importante, porque ele vai desenvolvendo essa capacidade de fazer mais braçadas com menos respirações. Tá joia? Então esse é o trabalho de hipóxia. Quando a gente faz o trabalho de 5 por 1, 7 por 1, 9 por 1, fisiologicamente o ganho que a gente tem é esse, de aumentar a nossa capacidade de fazer mais braçadas, respirando menos vezes e mantendo assim uma boa velocidade no nado. Para um maratonista aquático, esquece, moçada. Esquece. Porque a gente vai precisar oxigenar o tempo todo. Né? O Tony perguntou, e como fica para quem nada em mar aberto? Esquece, tá? Esse trabalho não tem necessidade dentro do programa de treinamento de vocês, tá? Não tem necessidade. Se vocês quiserem, pode usar na base. Então, aquelas primeiras 2, 3, 4 semanas de treino, fazer esse trabalho de hipóxia é legal, porque você vai acelerar um pouquinho mais o seu condicionamento aeróbico, né? A sua capacidade de resistência aeróbica. Resistência aeróbica, longa duração. Resistência anaeróbica, curta duração, né? Trabalho anaeróbico, curta duração. Alta intensidade, curta duração. Anaeróbico. Aeróbico, baixa intensidade, longa duração, tá bom? Então, para quem nada maratona aquática, é importante que faça isso ali no começo da periodização, nas 2, 3, 4 primeiras semanas, para dar uma acelerada nesse processo e depois conseguir sustentar esse condicionamento. Mas não precisa ficar fazendo toda hora durante a temporada. Agora, o que é legal, né, nesse trabalho de fazer o 5 por 1, 7 por 1? Porque eu mesmo coloco muito nas planilhas de treino dos meus atletas, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Sempre que eu faço exercícios com flutuador, né, de braço, flutuador no meio da perna, eu coloco esses trabalhos de 5, 7 por 1. Por quê? Porque a perna está parada, então está gastando menos oxigênio. Fica mais fácil do atleta fazer o 5 por 1, né? O 7 por 1, o 5 por 1. Então, esse é um ponto. Eu trabalho a hipóxia sem cansar demais o atleta. Segundo, 5, 7, 9, bilateral. Faço o atleta trabalhar o bilateral. E terceiro, o André acabou de colocar, o André é atleta nosso, ó, mas aquele braço 5 por 1 ajuda demais na técnica, pelo menos para mim. E é essa a minha intenção. Quando a gente trabalha o 5, 7 por 1 e está condicionado, né? Porque aos poucos a gente vai condicionando isso. Você consegue visualizar mais a braçada, você consegue manter melhor o alinhamento, consegue prestar mais atenção no rolamento, na finalização da braçada, né? Na intensidade ali na finalização, na progressão da força, visualizar o movimento. Então, assim, tecnicamente ajuda muito, ajuda a perceber melhor a coordenação. Então, quando você está com o rosto na água, entra braço direito, chuta a perna esquerda e finaliza braço esquerdo. Então, quando você está com o rosto na água, você consegue perceber melhor essa coordenação e o deslize na água, tá? Então, o grande ganho para o maratonista aquático de fazer esse trabalho de hipóxia é na parte técnica, na parte coordenativa. Tá legal? Então, isso é o trabalho de hipóxia. E aí, eu estudando, eu vi 2 pontos muito legais, né? O Maglicho, que é praticamente o cara que todo técnico de natação já leu o livro, né? Ernest Maglicho, é um americano. É uma bíblia o livro dele, né? Tá até aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Eu li esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro aqui, ó, Nadando o Mais Rápido Possível, ele tem nadando mais rápido, nadando ainda mais rápido e nadando o mais rápido possível. Se eu não me engano, é essa última edição, ó, Ernest Maglicho. É esse livro que eu me baseio bastante. Gosto muito desse livro. O que ele fala? Do segundo fôlego. Olha que interessante. Segundo fôlego. Vocês já perceberam, quando vocês começam a temporada, e aí fica faltando fôlego. E aí vocês vão fazendo os trabalhos, né, aeróbico, estímulos anaeróbicos,
né? Vai aumentando o trabalho anaeróbico e de repente, quando você está cansado, entra aquele fôlego a mais, aquele segundo fôlego. O que que é o segundo fôlego? É quando a gente tem um ganho anaeróbico muito bom que é transferido para o aeróbico. Isso é, como eu sempre digo, temos que trabalhar todas as intensidades, A1, A2, A3 e anaeróbico, porque o anaeróbico é o que vai dar o segundo fôlego para a gente, que é o aumento da nossa capacidade aeróbica. Isso aí ele chama de segundo fôlego. Olha que legal. Então procurem perceber isso. Começo de temporada, quando vocês voltam, estão parados, fica cansado e tal, e de repente a gente fala que vira a chave. Esse vira a chave é o segundo fôlego que ele cita. O que que é? A gente está fazendo os estímulos anaeróbicos e tem aquela evolução no aeróbico. É o segundo fôlego. Muito legal. E aí ele fala da pontada do lado. Aquela famosa pontada do lado. Putz, o que que é? Ah, é fígado, é rim, é baço, o que que é? Na verdade, aquela pontada do lado normalmente é falta de oxigênio no diafragma ou nos músculos intercostais. O que que é isso? São os músculos que fazem a respiração, né? Que fazem o processo respiratório. Então, aquela pontada que a gente tem do lado, que é comum, principalmente no começo de temporada, ou aqueles atletas que não têm uma rotina de treino bem estabelecida e que estão sempre buscando uma melhora no condicionamento, mas não tem aquela continuidade, que é um princípio muito importante do treinamento, a continuidade, vem aquela pontadinha do lado. O que que é? Falta de oxigênio no diafragma ou na musculatura intercostal, que são as musculaturas que fazem o processo da respiração. Então isso é a pontada do lado. Beleza? Então, moçada, respiração, ela é fundamental, ela é essencial. A gente tem que ter o domínio da coordenação, né? Pega o ar pela boca, solta o ar pelo nariz, de soltar o ar, de ter essa coordenação. A gente tem que ter o domínio de fazer o bloqueio, de soltar bem o ar, soltar rápido, soltar devagar. Então o 3x1, 5x1, 7x1 também é muito bom para isso. Porque 3x1, a gente pegou o ar, vai soltar mais rápido. No 5x1, pegou o ar, tem que soltar mais devagar, porque são 5 braçadas. 7x1, pegou o ar, mais devagar ainda. Então, conforme vai aumentando o número de braçadas, a gente tem que ter o domínio de soltar o ar cada vez mais devagar. E isso vai dando total habilidade. Quando você vai nadar, o que que é bom, né? Quando a gente vai nadar no mar, e aí você pega aquele mar todo agitado e quando você respira, pum, bate aquela água que você não consegue respirar. Se você tem o domínio da sua respiração, fechou. Você vai conseguir soltar o ar devagar e recuperar aquela respiração, né? Que é aquela inspiração que você deixou de fazer. Então, o processo de respiração, ele parece simples, mas é um fundamento muito importante na técnica da natação. Tá legal? Falei sobre respiração e agora estou aberto para as dúvidas. Como eu falei na live anterior, quem não estava presente, vamos ser bem pontual nas perguntas, falar sobre respiração. Outros temas a gente fala em outras lives. Então, as dúvidas que vocês tiverem de outros assuntos, vocês colocam ali na nossa caixa quando a gente perguntar ou manda inbox e eu vou fazendo os temas, tá legal? Então, pergunta sobre respiração. Qualquer pergunta sobre respiração aí que eu deixei de falar, podem fazer, que vai ser um prazer falar com vocês. Enquanto aparecem as dúvidas, eu vou dar uma sugestão de treino de hipóxia de respiração para vocês, tá? Além de fazer aquela respiração de afundar e soltar o ar, que vocês podem colocar isso em qualquer intervalo do treino. Por exemplo, vou fazer lá 5 de 200, por exemplo, eu gosto de colocar o rosto na água, pego o ar, solto o ar, eu gosto bastante de fazer essa respiração, né? Esse trabalho ativo ali na minha série. Quando eu faço anaeróbico, mais ainda. Quando faz tiro anaeróbico, respira, gosto de soltar o ar, tá? Quer desenvolver esse trabalho de hipóxia? 8 de 25, com 30 segundos de intervalo, fazendo 2 respirações por 25. Aí ficou fácil. Mesma coisa, respirando uma vez por 25.
Ficou fácil? Mesma coisa, sem respirar a cada 25. Ficou fácil? 8 de 50, respirando 2 vezes por 25. Ficou fácil? 8 de 50, respirando uma vez por 25, descansando 30 a 40 segundos. E assim por diante, tá bom? Então, são trabalhinhos que tem uma progressão, tem uma evolução e vocês vão conseguir fazer facilmente. Lembrando que quando a gente faz o trabalho de hipóxia, né, esse trabalho de mais braçadas com pouca respiração, se vocês fizerem com o flutuador, né, com a perna parada, vai ser mais fácil, porque a perna ela consome bastante oxigênio. Então vocês fazendo com o flutuador vai ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá as perguntas aqui, olha. Respiração no snorkel. Pô, excelente. Respiração no snorkel é muito bom, né? Você consegue visualizar. E o snorkel ele tem uma entrada menor. Exige muita coordenação do atleta de puxar o ar pela boca, soltar pelo nariz ou também soltar pela boca. Mas não tem como a gente respirar pelo nariz, né? Então o snorkel, além de dar esse alinhamento para o nado, essa visibilidade da nossa braçada, esse estímulo de cadência bem definida, cadência de braçada, né, ritmo de braçada, desenvolve bastante essa relação da hipóxia aí que eu acabei de falar, tá bom, Almeida? Muito boa a pergunta. Para treinar resistência. Para treinar resistência, pessoal, é treino de resistência, tá? Não é só respiração. É como eu digo, né? Não tem nada fácil nessa vida. Então, se a gente achar que só melhorar a técnica vai ficar mais rápido, a gente está se enganando. Tem que trabalhar a técnica, mas tem que trabalhar a parte fisiológica, senão a gente não tem ganho nenhum. Se a gente fizer baixa intensidade com pouca respiração, a gente não vai desenvolver nossa resistência aeróbica. Vai desenvolver até um certo ponto que é muito pouco. Por quê? Porque o nado está lento. Se a gente fica respirando pouco, a gente está nadando devagar. E o ganho de resistência aeróbica é pequeno, porque está nadando devagar. Então, para ganhar resistência é trabalhar o A1, o A2, o A3, o anaeróbico, séries intensas, séries menos intensas, séries intervaladas, séries mais longas. É isso que vai dar o ganho da resistência, tá bom? Em largada de prova, é normal ficar bem ofegante no começo da prova? Olha, muito cuidado com esse bem ofegante. Se você está ficando bem ofegante, provavelmente já está entrando em anaeróbico. Isso não é bom, tá? Então, ficar um pouco mais ofegante é normal, desde que o oxigênio dê conta ainda, né, de não acumular o lactato no sangue, tá? Então, Oliveira, sai forte, mas cuidado com a hiperventilação, né? Hiperventilar é ficar extremamente ofegante, porque isso não é bom, porque se você entra em anaeróbico, vai demorar ali 5, 10 minutos para recuperar. Fora que a falta de oxigênio, ela atinge o cérebro e a gente entra em pânico. Normalmente, aquelas pessoas que largam muito forte e entram em pânico é falta de oxigênio no cérebro e isso causa o pânico, tá? Então, muito cuidado com a largada forte. Posso treinar sempre 2x1 e 4x1? Vânia, pode. Qual que é a desvantagem de treinar sempre 2x1 e 4x1? Tá o tempo todo sobrecarregando um braço só, né? Então, se você respira para o lado direito, tá o tempo todo sobrecarregando só o braço direito, o risco de lesão aumenta. Você tá fazendo mais força sempre tá sobrecarregando o braço esquerdo, né? Se você respira para o lado direito. Você tá dando bastante ênfase na finalização direita por conta do rolamento, na respiração, e a esquerda não. Então, você deixa de ter eficiência de um lado. E isso limita o seu nado. Então, o aumento da lesão pode acontecer e a falta de eficiência de um lado também pode acontecer. Sugiro o quê? Que nas séries principais você faça o 2 e o 4x1. Nas séries principais, que é a parte fisiológica. E nas partes de aquecimento, educativo, soltura, faz o bilateral, tá bom? Vai ser importante. Estou fazendo submerso esse exercício para melhorar minha respiração. A minha é muito curta. Fabiana, ótimo. O trabalho do submerso, ele é muito parecido com o trabalho da hipóxia, né? Qual que é a diferença? Que você não está movimentando membros superiores. E na hora de nadar, você vai movimentar membros superiores. Então, uma sugestão que eu dou, Fabiana, é que você, né, para Fabiana e para todo mundo, óbvio, que vocês alternem isso, né? Faz o trabalho de submerso, mas faz o trabalho também nadando em hipóxia. Samir, minha resistência é ótima, porém sou lenta comparado aos outros. Isabel, não se compare aos outros, tá? Eu fiz uma live falando sobre isso. Não se compare aos outros. Você é você, os outros são os outros.
E isso serve para todo mundo. Se a gente ficar se comparando, nós vamos estar sempre frustrados, porque a gente nunca se compara com quem é mais lento, né? A tendência nossa é se comparar sempre com quem é mais rápido. E comparações é muito complexo, não gera evolução. Comparação não gera evolução. Esse é o meu ponto de vista. Eu odeio comparar. Eu tenho 2 filhos, eu não fico comparando um filho com o outro. É muito ruim. Você cria uma competição ruim, porque cada um tem uma característica, né? Então, Isabel, evolua no seu treino. Se você nada hoje para 2 minutos e amanhã você vai nadar para 1,59, você evoluiu. Não importa se o outro nada mais rápido ou não. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso, foca em você, que você vai ver que a evolução ela vai acontecer muito mais rápida e principalmente mais prazerosa. Isso serve para todo mundo. Tá? Cuidado com as comparações para você não se frustrar, para você não achar que você não está evoluindo. Tá? Se você vai se comparar, se compare com você. Ontem eu nadei para 2 minutos, hoje eu nadei para 1,59, eu evoluí, estou indo bem, estou no caminho, tá bom? Então, para evoluir a resistência, treino. A 1, A2, A3, anaeróbico, um bom programa de treino é o que vai fazer a evolução, tá bom? Eu nado mais 5 por 1 e tenho dificuldade 3 por 1, é um problema? Não é um problema, tá? Não é um problema. Só que 5 por 1 você oxigena menos, porque fica 5 braçadas sem respirar. No 3 por 1 você vai oxigenar mais vezes. Para a maratona aquática, você precisa respirar mais vezes, precisa oxigenar mais, né? Então o 3 por 1 é mais indicado. E a dificuldade provavelmente vem por conta da coordenação na respiração. 5 por 1 você tem que soltar mais devagar, no 3 por 1 soltar mais rápido. E se você tem dificuldade de soltar o ar no 3 por 1 é porque está soltando devagar. Precisa aprender a relaxar mais o diafragma, soltar mais o ar, tá bom? Imagina, Isabel, é normal, a gente se compara mesmo, né? Não tô crucificando ninguém, pelo amor de Deus, tá? Eu também me comparo, já me comparei muitas vezes, mas não me trouxe vantagem nenhuma. Vamos lá para as perguntas da caixa aqui, ó. Samir, mas séries utilizando a técnica, pode ser utilizado no trabalho de hipóxia? Ronei, pode, só que você vai deixar de oxigenar. Então, provavelmente, em algum ponto da série, vai faltar aquele oxigênio. 10 de 100. Vou fazer tudo 7 por 1. Quando chegar no sétimo, vai faltar oxigênio. Você vai ter acumulado bastante dióxido de carbono. E aí, aqueles últimos 3 tiros não vai ter o mesmo rendimento, né? E essa não é a ideia para um nadador de maratona aquática. Então, assim, dentro de uma série fisiológica, que é aquela série principal, né, nos treinos que eu faço de planilha, eu até coloco em azul, nessas séries, faça a respiração que você vai utilizar na prova. É bem específico, tá? Então, evita fazer o trabalho de hipóxia dentro de uma série principal, de uma série fisiológica. Faça o trabalho de hipóxia educativo, séries mais lentas, regenerativos, soltura e aquecimento, tá bom? Vamos lá, mais perguntas aqui da Fernanda. Qual modelo que você sugere de snorkel? Olha, tem vários modelos de snorkel. Eu gosto muito do snorkel da Aquasphere, né, que foi desenvolvido pelo Michael Phelps. É um snorkel que ele é triangular assim, e ele tem que nem uma hastezinha assim que fica no céu da boca, e a gente não tem que ficar mordendo o snorkel. Então tem o da Aquasphere que é muito bom, aí tem o da Finis, tem o da Mormai, tem o da Baiji, que são todos um padrão muito parecido, tá? Na verdade, assim, ó, a Aquasphere eu acho melhor, depois tem o da Finis, e aí vem Mormai, Speedo, Nabaji, todos esses são snorkels que atendem bem também. Hipóxia, isso aí, trabalho de hipóxia, é esse mesmo, Naná. Falei sobre hipóxia, tá bom? Vamos lá. Quando eu respiro para os 2 lados, acabo com a minha navegação. O que fazer nesses casos para melhorar? Ronaldão, treinar a navegação. Então, braço parado na frente, uma respiração normal lateral, uma fazendo a navegação. Soca o braço direito, depois soca o braço esquerdo e depois faz o bilateral, né? 1, 2, 3, navegou, 1, 2, 3, navegou. Faz esse tipo de trabalho que você vai desenvolver. Treino, repetição e tudo isso vai gerando uma adaptação e ficando mais fácil, tá bom? Usar snorkel com aquela tampinha que dificulta a passagem do ar serve para esse trabalho de hipóxia? Sim, serve sim, tá? Porque alguns snorkels têm uma tampinha, né?
E tem eu ganhei do Mirko, né? Eu não sei onde ele achou lá fora. É um simulador eles falam que é um simulador de altitude, né? Mas já foi comprovado que não é. Mas o que que acontece? Você respira menos. É um, é um bagulho que você coloca ali em cima, né? Além de tapar a entrada do ar e a saída, ele bloqueia. Então você tem que puxar e fazer uma força danada. Então são apetrechos aí, né? São materiais que sempre ajudam sim, tá bom? É ruim fazer mais respiração, mais longas, tipo 7 ou 8 por um. Então, não é bom, tá? Não é bom porque você deixa de oxigenar. E numa maratona aquática a gente precisa estar o tempo todo oxigenando, o tempo todo recuperando, porque nós vamos fazer longas distâncias. Ah, vou nadar 1.000 metros. 1.000 metros é bastante, né? Então tem que oxigenar bastante, é muito importante. Então, procurem fazer o 3 por um, que é o ideal aí, 2 ou 3 por um durante uma prova, tá bom? Se for uma prova longa, varia o 2 ou 3 por um bastante para trabalhar os dois lados. Se é uma prova curta, você se sente bem nadando só para um lado, sem problema, 1.000 metros só para um lado, putz, não vai prejudicar. Mas nos treinos, lembre de fazer o bilateral para ter uma boa coordenação. Qual a sua opinião sobre o nado bloqueado no fim do treino? Vejo muita gente fazer isso. O que que acontece? É um estímulo anaeróbico, né? É um anaeróbico indireto. Então é legal. Pode colocar, não tem problema. Eu gosto de colocar os trabalhos de velocidade no final. Quando eu quero trabalhar final de prova, eu gosto de colocar trabalhos de velocidade, trabalhos de intensidade. Por quê? Porque o trabalho de hipóxia, um nadador vai nadar em baixa intensidade, porque senão ele não consegue ficar bloqueando. Se eu trabalho em alta intensidade, mas trabalho respirando, é uma realidade muito mais próxima daquilo que o atleta vai fazer. Ele vai ter que nadar forte. Ele não vai ter que nadar devagar, respirando menos. E é isso que o Maglicho, né? Alguém me pediu, né? Então é isso que o Maglicho, ó, esse aqui, ó, nadando o mais rápido possível, Ernest Maglicho, tá? Então é isso que o Maglicho prega, que é o trabalho de hipóxia, o atleta fica nadando lento. Então ele tem indiretamente uma melhora no sistema anaeróbico, mas não é específico, porque ele vai ter que nadar rápido, né? Então não vale a pena fazer o trabalho de hipóxia no fim do treino, a não ser que seja um treino que não tenha aquela velocidade no final, que é um treino normal, tem aquele final 8 de 50 técnica, aí você faz bloqueado, é um ganho indireto que você tem, tá bom? Quantas respiradas entre as navegações? Ótima pergunta, Carlos. Eu gosto muito de orientar os atletas a fazerem no máximo 8 braçadas para cada navegação. Por quê? 8 braçadas é o suficiente para uma correnteza te jogar para o lado, ou aquela braçadinha cruzada que você faz na entrada ali, te deslocar, te tirar fora do percurso. 8 braçadas é suficiente para você perder a direção. Então, 6 a 8 braçadas, até 4 é o indicado, desde que você tenha uma boa técnica de navegação para você não ficar cansado, tá bom? Vamos lá? Maravilha, respondi todas as perguntas aqui, hein? A Beth perguntou aqui, além do 3 por 1 tem realizado 100 metros para depois... 100 metros para... Eu não entendi, Beth. Além do 3 por 1 tem realizado 100 metros para depois 100 metros e vale. Eu não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Se puder repetir, agradeço, tá bom? Moçada, então lembrem, respiração, procurem fazer o bilateral no começo do treino, nas séries mais tranquilas, nas séries de braço, na soltura, tá bom? Procurem fazer isso aí. Tony perguntou aí no borboleta, pessoal, como é maratona aquática, eu sempre foco mais no crawl, tá bom? Se eu entrar no borboleta no cos do peito, o nosso tema estende bastante, tá? Então, numa outra oportunidade eu falo dos outros estilos, mas eu sempre deixo bem específico no lado crawl, tá bom, Tony? Peço desculpa aí, mas numa próxima live eu posso falar dos outros estilos, tá bom? Lado direito, lado esquerdo. Ah, ótimo, Beth. Beleza, sem problema. Pode fazer 25 para um lado, 25 para o outro. Eu gosto muito que varie, tá? Porque vai trabalhar a coordenação da respiração. Em vez de fazer vai respirando para um lado e volta para o outro,
Respira 3 vezes pro lado direito, quebra com bilateral, 3 pro lado esquerdo, 3 pro lado direito, 3 pro lado esquerdo. Eu prefiro porque assim você trabalha os dois lados, coordenando, trabalhando a coordenação da respiração e também do nado, tá bom? Acho que tem mais uma pergunta aqui. O Ronaldo sentia dores nos ombros depois do treino. Hoje fiz um treino de 12 quilômetros e não senti dores. Será que, quando eu respiro para os dois lados, acabo com uma navegação? E o que fazer nesse caso para melhorar? Olha só, se você respirou para os dois lados e foi melhor, com certeza é porque você estava fazendo a sobrecarga num braço só, tá? E se você não consegue navegar para os dois lados, não tem tanto problema, desde que você nade respirando para os dois lados e a navegação você faz para o lado que está mais acostumado, porque assim tem rendimento, tá bom? A respiração é preferível soltar o ar na entrada da cabeça ou na saída. Durante. Pegou o ar, colocou o rosto na água, soltando o ar o tempo todo, para que você possa soltar todo o ar e captar o máximo de oxigênio possível depois. Como adquirir a técnica de navegação? Só fazendo muitas travessias, porque as poucas vezes que fiz sempre saio muito do foco, perco muito tempo tendo que tomar a direção correta. Não, a navegação é um fundamento muito importante. Na verdade, ele é essencial, tá? Então, isso você desenvolve no treino. Pega nas partes de aquecimento, mais uma vez, pessoal, aquecimento educativo, regenerativo, coloquem educativos, coloquem trabalhos de técnica, coloquem trabalho de hipóxia, coloquem esses trabalhos nessa parte do treino. E aí a parte principal, na parte fisiológica, vocês pensam no condicionamento. Melhorar a parte aeróbica, a parte anaeróbica, a velocidade, os sprints, né? Isso na série principal. Então, Isabel, coloque educativos de navegação. Tá? Teve uma live que eu fiz sobre navegação, bem legal. Então, são educativos simples, ó. Braço parado na frente, uma abraçada respirando para a lateral, uma abraçada, olha para frente, cai para a lateral. Faz só o braço direito, depois faz só o braço esquerdo. Aí coloca a palmar na mão direita para perceber bem essa puxada, a importância da propulsão, né? Então faz a mesma coisa, uma abraçada respirando lateral, normal, uma abraçada faz a navegação, olha para frente, cai para lateral, né? Aí faz a mesma coisa com o esquerdo. Então, importante colocar esses educativos aí, tá? Bom, Ronaldo, se você sentiu que tá doendo menos, com certeza a sua técnica melhorou. Além do seu condicionamento, condicionamento aeróbico e condicionamento muscular, também melhorou a sua técnica, tá bom? Pessoal, muito bom mesmo, sabadão, 9 e 10 da noite, a gente tá junto aqui falando de natação, para mim é sempre um prazer. Obrigado pela presença de vocês. Um tema que surgiu, um dos seguidores aí pediu esse tema da respiração, e um tema que parece tão simples, nós falamos 40 minutos. Então lembra, natação é 100% cabeça na hora que você está nadando. Tá? Todo dia tem que pensar. É um movimento automático, mas é um movimento que exige concentração, né? E que exige muito foco para você manter uma boa técnica e sustentar isso por bastante tempo. Tá legal? Então, sempre trabalhando a cabeça, sempre pensando, não importa quantos anos você tem de piscina, sempre pensando e sempre evoluindo. Tá joia? Pessoal, um bom domingo para vocês. Semana que vem estamos juntos. Lembrando, toda quarta e sábado às 20h30 fixei as lives, tá? Toda quarta-feira, 20h30 e sábado, 20h30 são as nossas lives, beleza? Quando eu tiver algum compromisso e não conseguir fazer, eu vou avisar com antecedência. Então, quarta e sábado, 20h30, já deixem preparado aí para a gente fazer a live. E, por favor, mandem conteúdos para que eu possa estudar e possa dialogar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, viu? Um beijo para todo mundo, um abraço, um bom domingo e fiquem com Deus. Fui.